Olá pessoal, tudo bem? Bom, peço que você me acompanhe, né? Eu peço o teu tempo. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar gravando esse vídeo aqui. Ah, Fiquei um tempo sem gravar, né? Até porque tive que resolver algumas situações aí na minha vida pessoal. Embora, né, do ponto de vista da Argento, as coisas não pararam. A gente teve bastante demanda e tudo, mas eu entendo assim que é importante ter essa comunicação. Embora eu não gosto da ideia de centralizar a prata na minha pessoa, ou que a Argentum tenha que ter a minha cara. A Argentum Red é uma empresa e ela defende, né, através de mim, hoje, seu porta-voz, e isso não deve ser assim no futuro, é o conceito da prata como reserva de valor. E eu penso que hoje, né, 7 de setembro de 2024, seria bom resgatar alguns conceitos para que, né, não se percam, né, em outros devaneios, etc., em um momento de incerteza como a gente vive. Então, 7 de setembro, dia da independência, né, dia de proclamação da independência. Embora existam versões diferentes sobre essa data, a questão da independência do Brasil, né, etc., eu acho que é importante ressaltar o termo proclamação, né? Então, alguém proclamou a independência de outrem, né? E aí você vê as questões, a gente está aí, né, temos eleições vindo, né? Você anda pelas cidades e você vê gente abanando bandeiras e carros de som e santinhos e, né, placas com números de candidatos. É importante lembrar que você paga por isso, né? Você paga para ouvir propaganda eleitoral no rádio. Então, assim, nenhum político vai se eleger garantindo a liberdade sua. Ele vai se eleger subornando, né, te subornando ou subornando outras pessoas com o seu dinheiro. Então, assim, a gente vive num estado das coisas onde nós sacrificamos o nosso futuro, né, emprestando a riqueza do futuro para pagar as necessidades das outras pessoas, talvez as nossas, né? Mas com certeza nós somos tributados de modo a pagar as necessidades das outras pessoas. E é bom lembrar que necessidades e desejos nem sempre são, de fato, um direito, né? Mas a parte mais importante disso aqui é que quanto, qual a porcentagem do nosso PIB que é devida, né? Quanto do nosso futuro foi sacrificado para que o atual governo, independente da denominação que ele tem, financie necessidades alheias. E a parte mais triste é que você não tem poder de dizer não, porque, afinal de contas, várias piruetas vão ser dadas para justificar isso, né? E eu acho importante lembrar que imposto de renda, IPTU, IPVA, o próprio CPF, são invenções recentes, né? Há pouco mais de um século atrás, você não necessitava de um passaporte para se movimentar. Os países não tinham tanto controle sobre a movimentação das pessoas como eles têm hoje. Então, hoje, dificilmente, sem um passaporte, você entra em um outro país para fugir de alguma situação inconveniente para você. E também tem um detalhe importante, né? A República Federativa do Brasil, ela é um CNPJ, né? O que você vai fazer com essa informação eu não sei, mas eu acho importante, né, ressaltar que é um CNPJ, uma pessoa jurídica, e de fato é diferente de você falar da nação,
dos povos ou das pessoas. Né? Lembre-se, a União, Estados e municípios, e não o Brasil é composto pelos seus cidadãos natos ou naturalizados. Bom, dito isso, né, por mais desesperador que pareça, essa situação ela não é exatamente séria. Se você tem consciência que as coisas estão erradas do que seria o natural, a ordem correta das coisas, você tem que tomar atitudes, né? Aquele presidente dos Estados Unidos que foi assassinado com um tiro na cabeça disse, né? Não se pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas se pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Eu diria que no estado atual das coisas, talvez você deva se perguntar o que é que eu posso fazer por mim mesmo. É. Claro que as questões ficam, né? Eu procuro aqui dar uma perspectiva mais vinculada aos metais, né? Mas né, e eu estou gravando isso aqui para reforçar os conceitos dos metais, a importância deles. Então, o mais importante, a questão dos metais preciosos, eu não gosto de tratar a questão como investimento, porque investimento em metais preciosos, ele implica em você atrair regulamentação, né? Isso é ruim, porque de fato você não tem liberdade como indivíduo o teu direito como indivíduo ele é sacrificado em prol de um coletivo, né? Que não é de fato declarado o que é esse coletivo, né? União, Estados e municípios. E o termo reserva de valor é muito mais imediato, muito mais claro, né? Até porque se você tratar os metais como uma forma de investimento, você nega a situação de que existe um colapso econômico que vai ocorrer, né? É inevitável, mas esse colapso ele não é iminente. Então, assim, não se deve ir atrás da solução do metal no desespero, né? Você não deve sacrificar outras necessidades que você tem, né? Inclusive de garantir certos excessos de suprimento, de capacidade de gerar energia, de proteção, de segurança, de discrição, né? Para comprar tudo em metal, se você não tem capacidade de proteger esse metal, se você não tem outras necessidades mais imediatas atendidas. Isso é importante sempre lembrar, né? Então, por mais desesperadora que a nossa situação seja, ela não é exatamente séria, né? Se você tem consciência de tudo que nos rodeia e do quão distorcida está a realidade, você já está tomando atitudes. Então, é importante lembrar disso. E uma outra coisa, é importante lembrar que o metal, ele não é exatamente para te deixar rico. Você não vai ficar rico comprando metais. Você não vai ficar pobre. É diferente, né? E numa situação a qual eu, pessoa, né, vamos dizer assim, vamos lembrar assim, né, eu não sou consultor financeiro, eu não estou dando dicas de investimento, eu estou compartilhando a minha opinião, a forma como eu vejo a utilidade dos metais, o conceito dos metais. Então, assim, dentro dos cenários que se desenham na nossa frente, nós temos uma excessiva dívida dos Estados Unidos. O nosso país aqui está com problema, arrecadação, rombo fiscal, crise política, né, briga entre poderes, conchavo, não importa, né? Essa é uma característica do Brasil, porque de fato é um país muito grande e é um país que tem dificuldade em criar uma identidade e dessa forma essa identidade servir como uma forma de unir as pessoas e elas evitarem então serem espoliadas por um pequeno grupo de pessoas que detêm um poder que é inconscientemente legitimado, né? As pessoas, na maior parte das vezes, elas estão ou estão
elas estão tão focadas naquelas necessidades mais urgentes e trabalhar, acordar às 5 da manhã, passar o dia inteiro ali num trabalho ruim, né? Que elas não têm tempo, elas chegam em casa, elas estão cansadas e tal. É quase um regime, para a gente falar assim em termos claros, um regime de escravidão, né? Embora o cara tenha lá um telefone que ele pagou, vai pagar em 24 vezes no cartão, ele se sente bem com essas coisas brilhantes, né? Telinhas e mundanas, né? A maior parte das pessoas, ainda ela está focada no material imediato, né? A gente, como nação, nós não atingimos um patamar de transcender e criar um estilo arquitetônico próprio belo, obras de arte, literatura, tudo isso se perdeu e caiu uh, no, eu vou dizer assim, né, me perdoa o termo, um quase bestial, né? Não é à toa que nós já temos, inclusive, o Dia Nacional do Funk. Só você pesquisar na internet, você vai ver que isso foi lá aprovado pelo nosso Congresso. Então, assim, é, não tem muito o que fazer. Se você pensar assim, você não pode fazer nada além de cuidar né, do seu grupo de amigos, da sua comunidade, né? Não brigue com os seus pais, amigos, irmãos por política, né? Eles podem estar errados, né? Mas o seu irmão vai ser sempre o seu irmão, né? O seu pai vai ser sempre o seu pai. Então, transcenda isso, né? Porque no final das contas, o único jeito de você resolver, eu não vou dizer assim resolver, mas, né, no final das contas você só tem as pessoas ao seu redor para contar, né? E brigar por política acaba que um dia a pessoa acorda para a realidade e você, né, perdeu tempo, né, brigando com aquela pessoa. Tentar tirar o melhor das pessoas ao seu redor. Mas enfim, não quero devagar assim, né? Eu tenho tentado passar uma perspectiva otimista, porque eu sou otimista em relação ao futuro. Mas eu acredito que muitas pessoas elas vão sucumbir devido a elas não despertarem, elas não perceberem, né? Elas estarem tão focadas em futilidades que acaba sendo a ruína delas. Voltando à questão dos metais, então, né, de você comprar o metal para não ficar pobre, imagina um cenário que uma das minhas apostas é um calote dos Estados Unidos em relação à dívida dos títulos de dólar, né? A nossa situação aqui é extremamente preocupante e, né, lamentável, mas no final das contas o real é uma moeda que é muito dependente do dólar. As reservas de dólar são o que dão o poder de compra para o real. E dentre os países dos BRICS, né, que cada dia tem crescido mais e mais, o Brasil é um dos poucos que não está comprando ouro. Então, assim, mesmo que exista um abandono do dólar, a gente não tem muita contraparte para dar força à nossa moeda local, né? Lembremos que o real ele é uma moeda de curso forçado. Você é obrigado a transacionar em reais. Tudo que for de riqueza será avaliado em reais, impostos, né? Vamos falar assim, né? Então, assim, que poder de compra essa moeda vai ter, né? Então, não ficar pobre implica que você vai preservar o seu poder de compra, tirando o valor do teu tempo, do teu trabalho, né, da riqueza que você construiu na sua vida, ou que você foi capaz de preservar, né, através de uma herança, ou que seus filhos terão condições de preservar o dia que você não estiver mais por aqui. Só que você não ficar pobre em um cenário onde todos estão empobrecendo se torna uma riqueza, né? Em valores nominais, você vê uma apreciação do metal, mas não necessariamente em poder de compra. Veja, não necessariamente. Tudo vai depender da escala de tempo que a gente trabalha. E aí entra um outro conceito que é importante a gente frisar. Metal, ele cumpre a função dele no longo prazo, né?
5 anos, 10 anos. Se a volatilidade está muito grande, se a incerteza está muito grande, esse prazo pode ser menor, né? E eu falo isso porque né, a Argento completou 5 anos em agosto, né? Até, se você entrar no site, tem uma promoção lá que está válida até dia 20 agora, se eu não me engano. E eu nunca deixei um cliente na mão quando ele precisou vender o metal dele. Nunca. Né? A gente nunca teve um cliente que teve que bater em outra porta para vender o metal dele porque ele não recebeu uma oferta decente no metal que ele queria vender. E eu vi assim, né? Pegamos ali, no começo do ano não existia tanta volatilidade e incerteza como agora. Tiveram clientes que fizeram vendas de metais, né, e tiveram um ganho interessante, né, num período curto. Mas eu acredito que isso é um pouco momentâneo, né, vamos dizer assim, relacionado ao momento que a pessoa, o timing, né, a sincronia dos eventos que deu certo a pessoa ali. Mas eu pessoalmente, né, quando eu comecei a trabalhar com os metais, eu não imaginava aonde eu estava entrando. Né? Eu simplesmente eu vi, nossa, a prata está subvalorizada, né? E eu queria, então, ter prata. E eu cheguei à conclusão que para eu atingir esse objetivo no longo prazo, eu deveria trabalhar com prata. Né? Comprar e vender, comprar e vender. Se numa transação eu conseguisse aumentar em 1 onça a quantidade de prata que eu tenho, então eu estou satisfeito. Né? E assim, é por esse viés que eu vejo cada cliente meu como um parceiro. Né? Eu ajudo ele a preservar o capital dele, a riqueza dele, né? Materializada, física, no controle dele. Né? Ele decide aonde ele quer colocar, para onde ele quer levar. É imediato. Ele não depende da minha pessoa para garantir que ele tem aquele metal. Ele simplesmente, né, acertamos a transação, acertamos o prazo, no prazo estipulado ele vai receber o metal na casa dele ou no endereço que ele quiser, né? E aí, a partir dali é com ele, né? Não existe risco de contraparte, eu não ofereço um risco para o meu cliente ao deter a posse do metal dele, né? E o momento que ele achar conveniente e necessário, não importa, ele vai me contatar e vai, né, vamos ali fazer a compra desse metal. Então, um outro conceito que é importante. Eu acredito que a função do metal ela deve ser na sua mão. Para algumas pessoas que têm assim uma condição melhor, né, mais riqueza, chega um momento que obviamente se torna arriscado ele ter tanto metal em casa, né? Cada um sabe de si, cada um sabe aonde o calo aperta, né? Então deve ser uma questão muito pessoal. Mas eu entendo que para pessoas que têm de fato muito metal, talvez seja interessante deixar custodiado em outro local, né? Porém, nesse cenário, né, a nossa jurisdição brasileira, assim, ela é um pouco obtusa, né? Ela é obscura. Você não tem exatamente uma segurança de dormir tranquilo. E aí, por mais absurdo que pareça, né, talvez seja necessário, então, você acomodar este metal em outro local, em outra jurisdição que não seja a República Federativa do Brasil. Né? Por isso, né, então, reforçando o conceito, você preserva a sua riqueza, você não pretende ficar rico, mas sim não ficar pobre, e a sua riqueza cresce quando de fato outros ficam mais pobres do que você, né? Então aí você consegue fazer uma permuta direta ou indireta, né? Então convertendo esse metal na moeda de curso forçado vigente. Não, entenda que, veja, nessa questão de dinheiro digital, não se iluda que você vai conseguir ficar 100% fora do sistema.
né? Você vai ter que pagar impostos, você vai ter que pagar eletricidade, gasolina, você vai ter que ter uma mínima participação nesse sistema, né? Então, não se iluda que você vai conseguir viver 100% off-grid, né? É uma prisão que a gente está e, né, se desesperar, ficar olhando para o lado triste da coisa não é o que vai te ajudar agora, né? Então você tem que, por mais que as pessoas que têm interesse em te escravizar, em te desmoralizar, em subverter tua família, em te deixar burro, né? Você tem que permanecer focado, né? Proteger, obviamente, todos aqueles que você ama, porque isso não vai ser para sempre assim, né? Em algum momento as coisas vão se chacoalhar e eles não vão ter tanto controle quanto eles esperam, né? Eu tenho algumas convicções sobre isso, mas eu prefiro não falar porque eu entendo que são pessoais e tal, né? Mas eu acredito que num cenário até de catástrofes e secas e chuvas, etc., né, tende a criar uma desordem social e política e econômica e que o governo não conseguiria, né, vamos assim falar governo, uma entidade alheia de fato à população, né, não conseguiria manter o controle do seu rebanho. Então, né, você não fica pobre como é tal. E o único jeito de você garantir a proteção é de fato sendo, né, o dono da coisa. Propriedade é aquilo que você tem condição de defender. Não é um papel, né? A sua casa, por mais que você tenha uma escritura, se você não estiver lá, ou morando, ou garantindo a segurança que essa casa não vai ser violada, ela pode muito bem ser invadida e a sua propriedade ser relativizada e você até perder ela ou demorar anos para recuperar, né? Quem nunca viu um caso de família que alguém teve uma casa invadida? Eu falo isso na minha família, né? Uma casa da família aí teve uma invasão e né, propriedade tem uso social, né? São os benefícios aí da Constituição Cidadã, né? Então, o conceito do metal físico. E, desculpe, tem agora uma questão que eu tenho ficado em dúvida de quando, de fato, a gente vai ver a prata prosperar. E aí, de fato, a gente está falando aqui em valores nominais. Se você pegar na sua casa, procurar numa gaveta, um interruptor velho, um interruptor de luz, desmontar aquilo ali, você vai ver um filete de cobre e na pontinha tem ali um contato elétrico. Alguma porcentagem desse contato elétrico é de prata. Ah, mas então eu vou, né, acumular isso? Não, você pode acumular esse material elétrico aí, de repente achar alguém para você vender, refinar. Não é esse o caso aqui. Mas é para ilustrar que a prata, diferentemente do ouro, ela é consumida. E deve ter muita prata em lixão aí mundo afora, né, perdida. Então, hoje, a gente já está em torno de 30% da demanda mundial de prata vinda de reciclagem, né? Mas mesmo assim, essa demanda tem crescido. Os países asiáticos têm rapado o tacho aqui no Ocidente, tudo que eles puderem tirar de prata, eles estão tirando, por um simples fato. É um metal com excelente condutibilidade elétrica. Ele torna os aparelhos elétricos eficientes, né? Elétricos, eletrônicos, vamos dizer assim, né? E eu pessoalmente acredito que nesse advento de inteligência artificial, embora eu não goste, eu acho que é extremamente desumanizante, extremamente totalitária, é uma forma brutal, né, de o sistema te controlar. Essas máquinas que vão rodar esses softwares e robôs que vão entrar em, né, várias empresas têm colocado aí projetos de robôs humanoides para ajudar em casa, tirar o lixo, cortar uma cebola, etc. Prata vai ser necessário, né? O carro elétrico é uma coisa que não está exatamente dando certo, embora tenha aí um boato que a Samsung está para lançar uma bateria de prata com carbono e que essa bateria levaria tipo 10 minutos para se carregar, você teria 1000 quilômetros de autonomia e o carro
a bateria ia durar no carro 20 anos sem precisar trocar. Fantástico, né? Então, se isso acontecer, para eles viabilizarem isso, a prata teria que estar barata, né? Ou eles teriam que determinar, né, ter o controle desse recurso, desse metal, para conseguir desenvolver a tecnologia e não deixar outros concorrentes terem espaço. Então você só compraria né, de empresas que tenham o direito de usar aquela bateria da Samsung. Então, tem essa questão do uso industrial da prata, que consome ela e tira ela de circulação. É diferente do ouro, né? Mas voltando, né, como eu estava falando da questão do... Eu tenho questionado se essa valorização da prata devido ao fim da manipulação, né, senso comum, vamos dizer assim, quem está há mais tempo nos metais sabe que tem muito mais papel de prata nas bolsas do que prata física, e geralmente quem está comprando alguns contratos, né, está pedindo entrega desse metal e está gerando um efeito bola de neve que uma hora vai estourar de não ter prata física para entregar. Ok, né? Mas eu tenho pensado na questão imediata do metal entre ouro e prata. Qual, a curto prazo, vamos colocar aqui 3 anos, né, vai cumprir melhor essa função de reserva de valor? E eu vou admitir aqui que eu acho que em 1 ano e meio, 2, o ouro talvez ele tenha uma maior capacidade, né? Se o teu projeto para prata, e vamos aqui assumir o seguinte, condições normais, nada aconteceu, né? Nenhum conflito de escala mundial estourou, o crash, né, conseguiram empurrar mais uma vez, chutar essa lata um pouquinho mais para frente, condições normais, né, o ouro tende a apreciar em valores nominais, né, mais, e permitindo que você consiga, em um futuro, né, trocar esse metal amarelinho pelo metal prateado em maior quantidade. Eu ainda não tenho uma certeza sobre isso, né? E acredito que, deflagrado né, um colapso econômico, existe um conceito aí que o pessoal tem falado na internet, que chama-se evento de destruição de demanda. Um evento de destruição de demanda, ele teria um impacto de curto prazo muito grande em certas commodities, né, certos insumos industriais. E então faria com que o preço caísse. Porém, esse evento de destruição de demanda, ele afetaria certos países mais do que outros, porque algumas necessidades ainda existem necessidades humanas que ainda não são homogêneas. Vamos lembrar, tipo, tem 1 bilhão de pessoas que não têm exatamente eletricidade em casa, né, oferta de energia constante em casa. Então, se nós fôssemos eletrificar, né, as casas dessas pessoas, ainda assim teria uma demanda. Lembremos como é que foi a expansão econômica da China lá, mais ou menos 2009 até 2012. Commodities todas subiram, né? Mas esse evento de destruição de demanda, ele traria uma certa depreciação da prata, maior do que seria no ouro, né? Então, é uma coisa assim que eu ainda não entendi direito para poder falar, mas eu acho que assim, as minhas convicções em relação à relação prata-ouro, elas estão sendo questionadas. Então, talvez, num curto prazo, fosse interessante ter ouro, né? Mas, se o seu projeto com os metais é de longo prazo, é melhor ter prata, né? Porque, no final das contas, a gente vê boatos, né? Não apareceu na Globo, os Estados Unidos está em recessão. Por que é importante os Estados Unidos? Porque a nossa moeda é lastreada no poder de compra do dólar, então a gente fica refém da situação econômica deles. Ponto final.
Está deflagrada a recessão, saiu no Jornal Nacional, agora estamos em recessão, né? Quando isso acontecer, as pessoas, né? Meu tio perdeu dinheiro, o investimento quebrou, o FGC não cobriu, o tal governo deu calote, os Estados Unidos podem dar calote. Veja bem, se o Banco Central dos Estados Unidos, que é o Federal Reserve, der calote, quem é que vai pagar? Né? Então, assim, nesse cenário mais início de recessão, talvez o metal amarelo ele cumpra melhor a função de preservação de riqueza. Todavia, a gente, né, sabe da história do The Great Reset lá, do querido Klaus, né? A gente fica assim um pouco obscuro, né, nebuloso, quem de fato está se preparando para, passada esta recessão, passada, né, uma nova ordem econômica, quem está se preparando para surgir, né? Mas a gente sabe que eles têm essa necessidade de tecnocracia, de opressão, de censura e coisa nada, né? Porque, obviamente, a ideia é segurar o poder com todas as forças, né? Não perder esse poder, porque vai gerar bastante convulsão social, né? Então, é necessário reprimir as pessoas. Mas a gente sabe que um reinício, né, da economia, ele vai ter muito mais eletricidade, ao menos se espera, né, que se gere tanta eletricidade para tanta máquina. Tanto é que essa questão de painéis solares aí tem puxado muito da produção anual da prata. Então, assim, a prata tende a, como é que eu vou falar assim, utilizar um termo, eu não sei se o termo florescer é o correto, né? Mas ela tende a ser negociada de modo muito mais livre, porque, né, nessa atual ordem das coisas, ela é reprimida. Né? E ela precisa ser reprimida para que você consiga comprar um celular por R$ 1.000, para você trocar de computador e trocar de carro e ficar gastando com reforma e troca isso e aquilo na sua casa. Né? Todo botão que você aperta no teu liquidificador, qualquer coisa tem um pouco de prata. Então, essa obsolescência programada dos eletrodomésticos e economia circulante e coisa nada, ela precisa de prata. Né? Talvez no futuro a gente volte a ter utensílios domésticos. Eu até, né, eu tenho aqui do meu lado aqui um telefone Siemens que deve ter mais de 50 anos e funciona, que é uma maravilha. Né? Então, assim, utensílios elétricos voltem a ter uma vida útil longa, né? Enfim, é uma mudança de paradigma que a gente vive. Então, assim, eu não sei se eu consigo até resumir todos esses eventos, porque realmente é muita coisa e pode ficar um pouco confuso, né? Mas é básico, é simplesmente a gente estar passando por uma mudança de paradigma onde uma sociedade futura ela tende a ter mais tecnologia, né? Então demanda por metais. Ao mesmo tempo, ela tende a ser mais burra por uma questão da informação ser censurada, de as pessoas serem distraídas com um monte de baboseira, não importa, que for novela, filme tosco, briga de político, lacração de político, promessa, não importa, né? Celebridades, etc. Consumismo, né? Consumo com coisas fúteis e tal. Mas ao mesmo tempo essas pessoas elas não são mais necessárias no mercado de trabalho, porque hoje você consegue de fato automatizar muita coisa, né? Então você vê aquele pessoal do fórum, né, econômico lá, né, a turma do Klaus falando que não há necessidade mais de humanos, que os humanos podem ser hackeados, que memórias podem ser implantadas na sua mente. E para quem, né, acompanha o Jadon Rosa lá do Revelar, Geopoliticando, Casando Verbo, etc. Né, a gente sabe que tem essas intenções. Mas não é porque esses caras estão vindo aí né, com uma, talvez seja muito mais aparência de influência na tua vida do que de fato é, né? É só se você deixar, é só se você ceder, é só se você se assustar. Mas o fato é, a maior parte das pessoas vai por esse caminho, então
você segura a tua riqueza de uma maneira móvel, acaba se beneficiando, né, do cenário futuro aí de demanda por metais, demanda por commodities, né, uma reindustrialização, uma reestruturação da economia e da sociedade e, de fato, o único jeito de você conseguir se manter fora, de você manter a sua família mais protegida, você precisa de poder financeiro, né? É inevitável. E não quer dizer que essa mudança de paradigma se consolide, né? Não quer dizer que eles consigam realmente implementar esses planos de poder, mas o final das contas é que é você que tem que tomar as atitudes, é você que não deve se deixar intimidar ou se assustar ou ficar olhando para o pessimismo. Se você olhar para as coisas feias da vida, você só vai achar coisas feias. Então, assim, eu pessoalmente eu sou otimista. Eu quero passar assim, sempre eu friso aqui que metal não é para você, né, o mundo está colapsando, eu vou comprar metal, isso está resolvido. Não. A função do metal ela é clara, ela é preservar o seu poder de compra, né, a tua riqueza no seu controle, de uma maneira móvel. Se você quiser levar o seu metal para outro país, né, a gente tem condições de te orientar, né? Como eu falei no começo, o conceito dos metais, embora eu fale representando a Argento, a gente tem mais pessoas por trás, né? No final das contas, construção de relacionamentos baseados em lealdade, em hombridade, né? Para te ajudar e te orientar, né? Então, assim, grande parte do meu tempo assim eu dedico atendendo pessoas, né? Pessoas ligam e converso ali às vezes 2, 3 horas no dia com uma pessoa para, né, explicar a questão dos metais para ela e tal. Então eu sou otimista, só que eu sei, né, que eu tenho que me preparar. Não é só simplesmente comprar metal, é buscar a questão da horta, informação, né, adquirir livros que provavelmente não vão ser mais circulantes no futuro, porque as informações que eles têm contradizem o status quo. Questão de informações da internet, né, salvar informações, né, do que... Porque eu não quero que os meus descendentes percam a informação e se tornem parte, né, da, da máquina, né, porque eles perderam a noção que eles são seres humanos, que eles têm uma identidade, ou, né, que eles transcendem a toda essa besteira que vem goela abaixo de um grupo pequeno de pessoas, né? Então, eu sou otimista e eu veja o que eu posso fazer, né? O metal é só uma parte disso. Não é para você cair de boca lá. Se você não tiver condições de ter comida para algumas semanas e faça algum evento de instabilidade, né? Se você, e me desculpe o que eu vou falar, né? Se você pensa em comprar metal com cartão de crédito, você não está preparado para ter metal. Você tem outras necessidades mais urgentes na sua vida, né? A questão de energia, a questão de segurança, proteção. E aí você entende exatamente o que eu estou falando, né? Enfim, eu acho que eu já me delonguei bastante, né? E agradeço o teu tempo. Tempo é uma das coisas mais preciosas que a gente tem, né? Então, utilize-o com sabedoria, não caia nos engodos dos políticos tentando te subornar com o teu próprio dinheiro roubado do teu futuro, dos seus filhos e dos seus netos, né? Foque nas coisas que você pode fazer, porque no final das contas, lá na frente você vai sair mais forte e é nesse momento, da metade de uma crise, seja qual for, né? E a gente pode até incluir, como eu digo, conflitos, né? Vamos ter escassez de energia, alimentos, combustível, enfim. É da metade da crise para frente que você vai começar a saber para onde que as coisas vão e você vai ter a riqueza, né, necessária para recomeçar a tua vida de uma maneira talvez até muito mais forte de quando você entrou nessa crise. Porque, de fato, a maior parte das pessoas elas estão vivendo
de uma forma hedonista, niilista, etc. Né? Não quero dar uma de crítica social, mas é que é um fato, né? Tipo, a maior parte das pessoas está absorta nessa esfera de trocar de telefone, trocar de carro. Eu te garanto que agora, nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo, tem um maluco aí financiando um Onix, um HB20, e o custo total do carro dele vai ficar quase perto dos 300 mil reais, porque ele não se preocupou em olhar os juros, etc. Então, é um fato. Infelizmente, o sistema educacional ele não prepara, né, não, provavelmente não te preparou. Se você tem uma questão de consciência financeira, etc., veio muito mais de casa do que do sistema educacional, né? Mentores ao longo da sua vida, além da sua família. E se as pessoas simplesmente entregam seus filhos para o governo para elas terem mais tempo, né? Elas acabam sacrificando então o futuro dessas novas gerações aí. Então que não seja o seu caso, nem dos seus filhos e nem dos seus netos. No mais, é isso. Eu acredito que eu consegui então, né, resumir. Eu não pretendo aparecer aqui mais vezes, né? É meu interesse despersonificar a minha pessoa, né, da imagem de Argentum e deixar ela estar, né, mais perto do contato direto com o cliente, etc. Até porque a gente não sabe quais informações que a gente passa aqui que podem ser um dia, né, virar um fantasma aí para assombrar, né? Vivemos tempos de totalitarismo, mas é também uma forma de que o conceito do metal ele não fique vinculado ao que eu digo. Você deve procurar estudar, entender, fazer as coisas que você, né, no seu discernimento, permite julgar mais apropriado. E no mais é isso, né? Eu estou por aqui, né? Seja por e-mail, seja por contato no, né, pelo site lá da Argento, né? Estou com algumas peças importadas um pouco raras, né? Todavia, assim, a gente tem muita demanda e não dá tempo de você formar estoque. É muito comum o cara chega, o que você tem aí? Eu tenho tal coisa, quero, pá! Né? Então existe uma demanda por metal, quem está consciente está se preparando, então geralmente a gente acaba tendo produtos mais em pré-venda. Né? Existem os produtos, né, que eu, junto da minha família, né, trabalhamos aí, produzimos. Eu não sou um bom fotógrafo, eu admito, né, mas eu entendo que tendo experiência com produtos importados, a nossa qualidade ela não fica aquém de produtos de linha de entrada. Né? No futuro, não muito distante, vão ter produtos mais bem acabados e que eu acredito que não existe por hora equivalentes aqui no mercado nacional, né? Mas é aquela coisa, não adianta ficar falando aqui, né, sem mostrar o resultado. Então, quando forem lançados e tiver tudo bem prontinho, estruturado, a linha de produção, você vai ficar sabendo, e eu espero que não seja por mim, porque a nossa ideia é fazer uma abordagem diferente com esse canal, né? É, sem vincular, né, a minha pessoa ao Argento. Né? Então, eu espero que dê certo aí. É como eu digo, existem mais pessoas junto, né? Infelizmente, eu não consegui trazer todos aqueles que eu gostaria, né? Alguns acabaram virando anunciantes da concorrência, mas tudo bem, faz parte, né? A amizade é a mesma. Mas assim, vocês vão ver algumas mudanças e por enquanto, né, o canal fica um pouco aqui parado, mas eu acredito que existe informação suficiente para você estruturar, porque eu sempre, nos vídeos assim, eu sempre procurei dar a referência para que você pesquise e você tome a decisão por conta própria. Não é interesse meu que você compre metal porque alguém no YouTube disse que você tem que comprar metal. Você tem que entender o que você está comprando. Peças mais caras, elas têm um propósito diferente de peças mais baratas. Né? Existe uma certa nuance disso. Então, assim, existem cenários também diferentes onde você aplica esse metal.
Mas vamos pensar assim, né? Me desculpe, né? Eu vou ficar um bom tempo aqui. Ó, agradeço o teu tempo. Eu não fico muito tempo aqui, então, né? Não publico tanto vídeo, então me acompanhe. Você pode ter o metal acumulado, né? Na sua posse, quando você achar que é melhor adequar isso. E você pode custear a sua vida nessas necessidades mais imediatas ali, pagamento de conta de água, luz, imposto, gasolina, etc. E fazer essas vendas mensais do que você tem. Né? Uma vez que você viu uma oportunidade de você fazer um investimento que, né, você converte esse metal naquilo que você quer investir para te dar, então, ganhos nominais na moeda de curso forçado. No final das contas, o metal é o melhor jeito de você poupar, né, preservar riqueza, principalmente no longo prazo. Se você é um cara que nem eu aí, né, meio trintão, vintão, né, até quarentão, se você é quarentão, você vai se aposentar com 65, cara. Vai ficar ainda bancando mais 20 anos de aposentadoria e a gente sabe que a partir de 2048 a taxa de natalidade brasileira vai ser menor da quantidade de gente morrendo. Então, quanto mais novo você for, maior é a certeza que você não vai se aposentar pelo sistema previdenciário brasileiro. Isso se existir Brasil, isso se existir real, né, não importa. Né? Então, assim, se você quiser ser livre e não deixar que a sua família sucumba, né, nos desmandos e mandos dos ilustríssimos magnânimos, você tem que buscar meios de sair disso. Né? E era isso, eu não quero me estender. Obrigado pela tua atenção, obrigado por me acompanhar. E qualquer coisa, né, deixe seu comentário aqui. Eu, né, às vezes demora para responder comentário no YouTube, mas eu respondo. Se não, entre em contato comigo lá por e-mail, lá que a gente vai conversar. Tá bem? Muito obrigado, obrigado pelo seu tempo e até breve. Tchau, tchau.